Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela Reality Show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Flor do Caribe, capítulo 5, sexta-feira, 4 de setembro de 2020. A novela começa como terminou o último capítulo, com Cassiano sendo jogado em uma prisão com outro homem que o alerta: bem-vindo ao inferno. Cassiano então pergunta quem é ele. Ele responde que se chama Duque e que é um prazer recebê-lo. Duque então pergunta como Cassiano foi parar naquela pocilga. Cassiano responde que foi um mal-entendido, que ele foi fazer um favor para um amigo e acabou ali. E completa que se soubesse que ele estava fazendo entrega para esse tipo de gente que tem um cativeiro em casa, ele não teria vindo. Mas que foi bom ele ter conhecido aquele lugar, que quando ele sair dali, a primeira coisa que ele vai fazer é denunciar aquele lugar. Sarcasticamente, Duque ri e diz que aquele lugar é mais que um calabouço, é uma prisão de segurança máxima, que todos que tentam passar a perna em Dom Rafael vão parar ali, como ele, que já está ali há 3 anos. Cassiano, espantado, questiona: 3 anos? Eu não pretendo ficar aqui todo esse tempo. Eu não sou qualquer um, eu sou um militar da Força Aérea Brasileira. É um engano eu estar aqui e eu vou denunciar esse lugar assim que eu sair daqui. Duque então pergunta: ah é? Então quem é que vai te tirar daqui? Cassiano responde que Alberto tirará dali, Alberto, seu amigo, que basta dar uma ligação para Alberto e tudo irá se resolver, e afirma novamente que irá denunciar aquele lugar para as autoridades locais. Então, Cassiano procura seu celular em seu bolso e não acha, e pergunta: cadê meu celular? Na cena seguinte, um segurança de Dom Rafael entrega a ele as coisas de Cassiano, e nisso o celular de Cassiano toca, e Dom Rafael atende, era Esther. E ela fala: alô, alô, e Dom Rafael não fala nada, apenas ouve o que Esther fala. Ela diz apenas que se ele estiver ouvindo, para ele ligar para ela, porque ela está preocupada e precisa muito falar com ele. Dom Rafael então desliga e seu segurança pergunta se era do Brasil, e Dom Rafael responde que sim e que era uma chica muito namorada. A cena corta para Esther reclamando que não conseguia ouvir Cassiano, e muito preocupada, ela pega o telefone para ligar para Cassiano novamente. Sua mãe então a tranquiliza falando que ele já fez muitas missões e que ela nunca ficou daquele jeito. Esther diz que dessa vez é diferente, que ela sente algo estranho com essa missão. Lindauro então fala para ela, no lugar de ficar pensando besteira, para ela pensar em uma surpresa romântica para Cassiano. Esther se anima e diz que já até pensou, e empolgada abraça a mãe e diz que ela vai se casar. A cena volta para Cassiano desesperado, olhando todos os cantos da cela, falando que ali tem que haver uma saída. Então pergunta a Duque se não há nenhuma brecha ou algo assim. Duque então diz que Dom Rafael investiu pesado para construir aquela prisão, porque ele sabia que se um dia algum prisioneiro fugisse, ele estaria em mais lençóis com a polícia, e aconselha Cassiano a não alimentar ilusões, que isso só torna o confinamento dele ainda pior. E complementa dizendo que quando Dom Rafael jogou ali, ele morreu para a família, ele morreu para a corporação dele e morreu para o mundo, e que esse amigo dele, Alberto, é o diabo por ter colocado ele nessa. Na outra cena, Dom Rafael continua olhando a mochila de Cassiano e encontra a identificação dele da Força Aérea, e fica com um olhar tenso e diz que ter um militar ali não é bom. Depois Beto, com toda a falsidade do mundo, jurando para Dom Rafael que Cassiano saiu dali com os diamantes verdadeiros e que não sabe o que aconteceu, mas que ele vai verificar, e termina dizendo que lamenta muito o incidente. Dom Rafael então diz que ele vai lamentar ainda mais pela morte do amigo.
Na cena seguinte, mostra novas pessoas chegando na cela onde Cassiano está e Duque então explica que são pessoas de todo lugar do mundo que são obrigadas a trabalhar para Dom Rafael. E Cassiano pergunta de onde Duque é. Duque então responde que ele pode escolher Paris, Nova York, Brasil, Argentina, Monte Carlo, enfim, que ele é um cidadão do mundo. E Duque então anuncia para os outros presos que o novato Cassiano chegou para ajudar no trabalho. E ironiza, dizendo que ele está com força total e ainda tem esperança de sair dali. Cassiano então reafirma para Duque que ele não tem esperança, que ele vai sair dali. Uma sirene toca e Duque fala para Cassiano que agora é a lei do silêncio e que é para ele descansar, que amanhã ele vai precisar de suas forças. Cassiano então fica lembrando como Beto disse para ele que tudo seria normal, a ida e a volta seria rápido, que a papelada estava toda certinha e tal. E lembra também dos avisos que seu pai e Esther fizeram sobre Beto. E também lembra dos momentos românticos que passou com Esther. Cassiano então acorda de um pesadelo e Duque fala para ele que não é um pesadelo, que aquilo está acontecendo de verdade. No dia seguinte, a sirene toca novamente. Cassiano levanta e pergunta a Duque se ele não vai trabalhar na mina com os outros. Duque então responde que ele não pode, que as mãos dele são de ouro. Cassiano pergunta o que ele faz e Duque não responde. Na próxima cena, Juliano está contando uma história de pescador para Donato, que Zé da Pipa pegou um peixão. Seu Donato diz que Zé da Pipa é garganta, mas sempre foi bom pescador. Então Juliano pergunta se é verdade que ele ficou rico pescando. Seu Donato diz que dizem que sim. Então Hélio chega e fala que só se for pescando baú de ouros no mar, que peixe não dá riqueza. E seu Donato reclama do atraso de Hélio. Hélio então comenta com Cassiano que saiu com uma gringa de cabelo vermelho ontem e que foi para o hotel onde ela estava hospedada. Então Juliano pede para ele contar essa história depois. Logo em seguida, corta para a cena em que eles estão indo para o mar pescar e Juliano pergunta a seu Donato se ele acha que hoje vai ser tão bom quanto foi ontem. Seu Donato diz que acha que sim e eles embarcam para pescar. Na cena seguinte, seu Samuel fala que viu Esther levantando várias vezes durante a madrugada e que ela está preocupada com Cassiano. Esther então levanta, dá bom dia aos pais e pergunta se Cassiano ligou. Seu Samuel diz que o telefone não tocou hoje e Lindaura complementa dizendo que ainda é cedo. Esther então diz que não vai esperar e tenta ligar para Cassiano, mas cai na caixa postal. Seu Samuel então distrai, mostra a aliança que ele terminou e complementa dizendo que Cassiano fez o pedido longe da família e que vai marcar um jantar para que ele peça na frente de todos os familiares. E aí sim ele coloca o anel no dedo dela. Esther então diz que Cassiano vai adorar e que hoje não dá porque hoje à noite é deles, mas que amanhã tá ótimo e que vai avisar a família de Cassiano. A cena seguinte mostra Cassiano trabalhando na mina de Dom Rafael, aos olhos dos seguranças armados. Já na outra cena, mostra Alberto saindo do banho e se olhando no espelho e pergunta a Zuleika se ela já teve um homem tão bonito quanto ele. E continua perguntando que mulher não ia querer ficar com ele. Zuleika sorrateiramente sai. Ele continua dizendo que apenas uma mulher não quis, mas que ela vai querer, principalmente se a sombra que está entre eles desaparecer. Depois mostra Zuleika indo falar com Doralice que Alberto está pirando e que estava lá em cima naquele momento e Alberto ficou se autoelogiando, se achando. Doralice então diz que isso é cafona, que viu num programa de TV que menos é mais. Zuleika termina dizendo que é isso que ela tem que aturar para ser uma mulher independente. Na cena seguinte, Candinho e Dona Olívia estão alimentando a cabra Ariana. A cabra foge e Candinho vai atrás dela. Nesse momento, Esther chega e então convida Dona Olívia e seu Chico para o jantar de amanhã na casa dela e chama Thaís para falar que os turistas estão esperando por elas.
E diz que hoje ela, Thaís, vai dirigir o buggy, que é para ela ter cuidado e não colocar a vida dos turistas em perigo. Candinho volta e entrega o leite para a Dona Olívia e sai correndo atrás da cabra Ariana. Na outra cena, Cassiano e os outros prisioneiros trabalham na mina e um dos prisioneiros acaba desmaiando por desidratação. E então Cassiano corre para socorrê-lo e pede água para ele. Depois mostra Esther e Thaís com os turistas passeando nas dunas. Na outra cena, seu Samuel e Lindaura estão conversando. E Lindaura diz que está preparando um banquete especial para que Cassiano saiba que ele está se casando com uma princesa. Seu Samuel diz que Cassiano sabe disso e que só viu um homem amar tanto uma mulher quanto Cassiano ama Esther, ele mesmo por Lindaura. E Lindaura diz que quer fazer um festão para o casamento de Esther e pergunta se seu marido se importa que a cerimônia seja feita por um padre, já que ele é judeu. Ele diz que não se importa, que se tem algo que ele aprendeu nesses anos todos de vida, que Deus está em todas as religiões que pregam o bem. E pergunta se ela lembra que foi águas das cachoeiras que abençoou o casamento dele. Lindaura diz que lembra de tudo e pergunta a ele se mesmo assim ele preferia um casamento judaico como o de seus pais. Ele diz que lembra de um casamento da prima dele, que foi a última festa que ele e sua família foram. E lembra que seu pai estava muito feliz, muito alegre, e também lembra do perfume de sua mãe e diz que quase não se lembrava dessas coisas. E continua dizendo que não se importa quem faça o casamento, o que importa é que a filha deles seja feliz. Na cena seguinte, Alberto chega onde Esther está e Esther pergunta a Beto se ele tem alguma notícia de Cassiano, que tentou falar com ele de manhã e não conseguiu. Alberto faz um suspense para falar, mas diz que é claro que ela não conseguiu falar com ele, porque ele deve estar dentro do avião. Ela pergunta: como assim deve estar? Você não falou com ele hoje? Alberto disse que não, mas se tivesse algo errado, ele já saberia, a não ser que ele tenha conhecido alguma tica caribenha. E Esther diz que está preocupada e pergunta se tinha algo de perigo nessa viagem. Beto então fala que o único perigo era ele se apaixonar por uma caribenha. E fala para Esther que ele deve chegar mais tarde, que quando ele chegar, para ele dar notícias para Beto porque ele está preocupado. Esther diz sorridente que essa noite não, que essa noite é deles e conta que terá uma noite romântica na cabana com Cassiano. Beto então fala para ela aproveitar e que fala com ele amanhã. E através do espelho do carro ele fala para si mesmo: uma linda noite para vocês. Thaís então, conversando com Esther, pergunta se ela tem um vestido para usar de noite com Cassiano. Esther, sorridente e meio envergonhada, pergunta vestido para quê, se é a primeira coisa que ele vai tirar. Thaís então fala que mesmo assim ela tem que ter um vestido bonito e que sabe um lugar perfeito para ela comprar. Thaís então leva Esther na casa de Dona Veridiana, que mostra um vestido lindo para ela. Esther diz que o rendado que Dona Veridiana fez é lindo. Dona Veridiana então diz que na verdade foi o Lino e Lino imediatamente cutuca ela. Ela completa e diz que Lino pediu para que ela fizesse daquele jeito. Esther diz que a turistada pagaria uma fortuna por aquela renda. Dona Veridiana diz que aquele vestido é mais caro mesmo, mas que aquele preço ela está fazendo porque é para Esther. Então Thaís diz que na verdade ela está fazendo aquele preço para ela, porque ela vai dar aquele vestido de presente para Esther, porque é uma ocasião especial, que o irmão dela está voltando de viagem e vai se casar com Esther. Esther diz que Thaís não vai gastar todo o dinheiro que ela ganhou ajudando ela no bug para comprar um vestido para ela. Thaís pede para ela aceitar que ela é uma excelente pessoa e que faz a vida de todo mundo ir para frente. Ela, emocionada, então aceita. Na cena seguinte, um dos seguranças de Dom Rafael chama Duque e fala que Dom Rafael quer falar com ele. Depois mostra Dom Rafael conversando com sua família e dizendo que o padre ligou, fazendo vários elogios à voz de Cristal, sua filha.
E sua mãe então diz que um dia ela será uma excelente cantora. Dom Rafael retruca e diz que não, e fala para a mulher dele não interromper mais ele. E continua dizendo que hoje os seguranças deles estão ocupados, mas que amanhã ou depois eles a levam para a igreja para que ela cante mais para os fiéis. Cristal então diz que ela pode muito bem ir sozinha para a igreja. Dom Rafael então diz que ela é muito pura, muito inocente, e que um dia vai entregá-la assim, com essa pureza, para o marido que ele escolher. O segurança dele chega e diz que Duque está aguardando ele no escritório. Ele fala que é para Duque esperar até que ele acabe de comer. Cristal então pergunta sobre Cassiano para o pai. Dom Rafael diz que ele é um bandido e que foi preso, e que ele é um marginal. Cristal então questiona perguntando se ele foi preso na delegacia na cidade e que viu ele saindo encapuzado do escritório dele. Dom Rafael fala para ela não fazer mais perguntas e sai da mesa. Cristal então fala com sua mãe. Um homem tão bonito daquele bandido? Então sua mãe diz que se o pai dela disse que ele é um bandido, então ele é um bandido. Na cena final, Dom Rafael chega ao seu escritório e pergunta como o Duque está, se ele conheceu o novo parceiro de cela, o brasileiro da Força Aérea. Duque diz que sim, e Dom Rafael diz que tem um favor para pedir para Duque, e pede para que ele use o dom dele para riscar Cassiano do mapa. Duque então pergunta se ele tem escolha, e Dom Rafael diz que sim, ou Duque usa o dom dele para riscar Cassiano do mapa, ou ele usa o dom dele para riscar Duque do mapa. E nesse momento ele tira uma arma da gaveta. E assim termina o capítulo 5 de Flor do Caribe.